A bandeira. A bandeira nacional da França é tricolor em três faixas verticais, azul, branca e vermelha. Simboliza a Revolução Francesa de 1789, sendo que a azul representa o poder legislativo, o branco o poder executivo e o vermelho o povo. Os três dividindo igualmente o poder. Lembrando o lema francês, as cores representam também liberdade, igualdade e fraternidade. Localização. França. Oficialmente, a República Francesa é um país localizado na Europa Ocidental, com várias ilhas e territórios ultramarinos noutros continentes. A França metropolitana se estende do Mediterrâneo ao Canal da Mancha e do Mar do Norte, e do Rio Reno ao Oceano Atlântico. Sua capital é Paris. Moeda. O euro é a moeda oficial de 16 dos 27 países da União Europeia. O euro existe na forma de notas e moedas. Língua. O idioma oficial da França é o francês. O francês é um dos principais idiomas do mundo e uma das mais importantes línguas românicas, com um número de falantes apenas inferior ao espanhol e do português. Religião. A República Francesa oficialmente é um Estado laico. Em sua população estão representadas as principais denominações religiosas: católica 51%, ateus e agnósticos 31%, muçulmana 6%, protestante 2%, judia 1,5%, budista 1%, ortodoxa 0,5%, outras 7%. Governo e política. O presidente da França é Nicolas Sarkozy e o primeiro-ministro é François Fillon. O parlamento francês é uma legislatura bicameral, composto por uma Assembleia Nacional e um Senado. Os deputados da Assembleia Nacional representam círculos eleitorais locais e são diretamente eleitos para mandatos de 5 anos. A Assembleia tem o poder de demitir o gabinete e, assim, a maioria na Assembleia determina a escolha do governo. Os senadores são escolhidos por um colégio eleitoral para os mandatos de 6 anos. E metade dos assentos são submetidos à eleição cada 3 anos, com início em setembro de 2008. População. A população estimada da França de 2010 é de 65.447.374 habitantes. Música e dança. É o cancan, e sua aparição foi por volta de 1840. No início, os compositores musicais o comparavam com o charrut, que era dançado nos bailes públicos de Paris, como o Prado, Malille e o Grande Chamuer, frequentado por estudantes, moças que trabalhavam fora e empregados nas lojas comerciais. No campo da música clássica, a França já produziu inúmeros compositores, enquanto que na vertente da música pop, assiste-se agora a um despertar do rock francês, hip hop, funk e mesmo pop. Economia. A França apresenta uma economia muito desenvolvida e é um dos países mais ricos do planeta. Agricultura. A França é líder do setor agrícola europeu, destacando-se os cereais, a beterraba açucareira, os produtos vinícolas, as frutas, os vegetais e os laticínios. A civicultura desempenha também um importante papel na economia francesa, graças à extensa área florestada, cerca de 90 mil quilômetros quadrados. Indústrias. Destaca-se a indústria de automóvel, aeronáutica, metalúrgica e têxtil, bem como a que está ligada aos produtos químicos e alimentares. Hoje em dia, a economia da França é a quinta nação mais rica do planeta em termos de PIB nominal. Perfumes. Os perfumes franceses são conhecidos como os melhores do mundo. Chanel número 5, J'adore da Dior e Boss de Hugo Boss. Arte. Jean-Baptiste Debré, ou Debré. Nascido em 18 de 4 de 1768 em Paris, morto em 28 de 6 de 1848 em Paris. Foi um pintor e desenhista francês. Fundou no Rio de Janeiro uma academia de artes e ofícios. Paul Cézanne, nascimento 19 de 1 de 1839, morte 22 de 10 de 1906. Cézanne pode ser considerado como a ponte entre o impressionismo no final do século XIX e o cubismo no início do século XX. Gaudí.
Eugène Henri Paul Gaudí. Nascimento: 7/6/1848, Paris. Morte: 8/5/1903, Ilhas Marquesas. Foi um pintor francês pós-impressionismo. Fauna e flora. O carvalho é a árvore símbolo da França. Algumas árvores também são comuns, como o pinho, vidoeiro, chupo, salgueiro. Alguns animais são comuns, como a raposa, a doninha, morcegos, esquilos, texugos, coelhos, ratos, lontra e castor. Arquitetura francesa. No que se refere à arquitetura, os celtas deixaram seus rastros também na erguição de grandes monólitos ou megálitos, e a presença grega desde o século VI a.C. Na França se inventou o estilo gótico, plasmado em catedrais como as de Chartres, Amiens, Notre-Dame e Estrasburgo. A arte barroca, também de origem italiana, e o rococó, invenção francesa, têm obras extraordinárias na França. Tal é o caso do Palácio do Louvre e o Panteão de Paris. Gustavo Eiffel revolucionou a teoria e prática arquitetônica de seu tempo na construção de gigantescas pontes no emprego de materiais como o aço. Sua obra mais famosa é a chamada Torre Eiffel. A França é um país que se destaca pelas várias opções turísticas voltadas principalmente para a história e arte e cultura. Em função de sua rica história e do ótimo desenvolvimento econômico, podemos encontrar em seu território locais que atendem ao gosto de vários tipos de turistas. São diversos museus, parques, monumentos, galerias de arte, castelos no interior da França, prédios históricos e muito mais. Principais pontos turísticos: Torre Eiffel, Museu do Louvre, Arco do Triunfo, Champs-Élysées, Catedral de Notre-Dame, Montmartre e Palácio de Versalhes. A culinária da França. A grande variedade de queijos e vinhos são a imagem de marca da França, em termos de gastronomia. Tradicionalmente, cada região tem culinária própria. A do Noroeste usa manteiga, creme de leite e maçãs. A culinária do Sudeste prefere azeite e verduras e a do Sudeste usa gordura de pato, fígado, cogumelos e moelas. A culinária do Nordeste relembra a culinária da Alemanha e usa banha de porco, salsicha e chucrutes. Vias verdes. As vias azuis um lindo nome para designar as pistas das ciclovias ao longo dos cais e se prolongam sob as margens dos canais de rios, numa versão a via verde, em pleno desenvolvimento.